Na perícia, qual a diferença de perfuração de um tiro de 5,56 e 7,62? Como fica o buraco de entrada e se é mesmo o tamanho de perfuração? Daqui a pouco olha aqui o chat. Tá, então vamos lá. Entrar na 5,56 parte e técnica. 7,62, é. Cara, primeira coisa, eu já recebi essa pergunta, tá? De um encarregado de inquérito. Tipo assim, Rodrigo, foi de um caso aqui do... Não vou entrar em detalhes ali do caso, mas foi um caso aqui no Rio de Janeiro. Foi onde um militar nosso do Exército veio a falecer. E o outro militar foi alvejado por um projétil que penetrou nas suas costas e ficou preso no colete. Agora não lembro se foi nas costas ou foi pela frente, não lembro agora, desculpa, tá? Mas já tem alguns anos isso. Resumindo, o encarregado me ligou e falou assim, Rodrigo, é o seguinte, eu quero saber se eu consigo identificar a lesão do cadáver, a lesão que tá lá no raio-x, a lesão que veio no laudo de necrópsia, né, do legista, o tiro que ele recebeu. Como assim o tiro que ele recebeu? Ah, eu quero saber se foi por um 5,56 por 45 ou um 7,62 por 51. Eu quero saber se aquele militar que morreu, as lesões que estão no corpo dele foi provocadas por um 5,56 por 7,62, né, por 51. Cara, não tem como. Nenhum legista vai colocar no laudo se aquela lesão foi provocada por um 7,62 por 51, tá? Ou por um 5,56 por 45. Estamos falando de munições de alta velocidade, tá? Então, no nosso corpo, né, não só no corpo, mas em diversas superfícies, a gente não vai olhar para aquela lesão, orifício de entrada, orifício de saída, ou trajeto, o legista, né, através de um raio-x, ou quando vai abrir o cadáver, ele não vai afirmar o calibre nominal de acordo com as lesões. Quando a gente vê, por exemplo, se a gente estava na aula ali, se eu fosse realizar um tiro numa lataria, num capô, numa porta de um veículo, o orifício que vai ficar marcado naquela superfície metálica, por exemplo, ela está muito semelhante, né, quase que idêntica ao diâmetro do projétil. Então eu posso às vezes bater o olho ali e ver, tá, o diâmetro daquela lataria e excluir alguns calibres. Exemplo, vou dar um tiro de 9 por 19 milímetros. Qual o diâmetro? 9 milímetros, vamos dizer assim. Aí eu vou dar um tiro de .22 LR. Eu vou ver que o orifício é bem menor. Aí eu falo assim, cara, esse orifício aqui, pô, no de 9 milímetros, eu vou excluir que foi, por exemplo, de um .22 LR. Mas eu não vou afirmar categoricamente que foi um orifício de 9 por 19 milímetros. Assim como a lesão, assim como na superfície. Por quê? Existe uma coisa chamada família de calibres. Que inclusive, até aproveitar, ó. Já pega no gancho, hein? Nesse livro aqui, pegando um gancho, o João da Cunha Neto, esse final de semana agora eu estava na Shot Fair, né? E ele palestrou sobre família de calibres. Então, o calibre real de diversas munições são semelhantes. Então, o diâmetro são os mesmos de muitas munições, né? Muitos calibres nominais. E aí, quando eu bato o olho e falo assim, cara, isso aqui é um 5,56 por 45, mas ele pertence, esse calibre não pertence a uma família de outras munições. Então, eu posso estar olhando aquele orifício que é 9 por 19, 9 milímetros, e um .40 SW que tem 10 milímetros de diâmetro, por causa de 1 milímetro de diâmetro, eu vou olhar para aquela porta e falar assim, foi um tiro de .40 SW. Não. Eu vou olhar uma lesão no corpo e vou falar assim, foi de um .40 SW. Inclusive ponta oca. Não rola isso. O médico não afirma em seu laudo e a gente também, né, uma perícia necroscópica, por exemplo, um exame perinecroscópico, ou o próprio profissional de balística. Ele não afirma categoricamente, respondendo essa pergunta, se foi por 7,51 ou 5,56 por 45. O que pode acontecer? Você trabalha por exclusão em 2 grandes grupos. Cara, essa lesão aqui foi provocada por uma munição de alta velocidade e não por uma de baixa velocidade. Já é um bom parâmetro, bom referencial. Agora não afirmar, né, categoricamente o calibre. Não, a menos que tenha um projétil, né? A menos que você tenha um projétil dentro do corpo. Aí é outra coisa. Você encontrou mas... ali no trajeto, né? Tá ali, não transfixou, né? O legista coletou dentro do corpo aquele projétil. Aí você vai fazer um exame de identificação. Não é 100% das vezes que acontece, mas você às vezes pode conseguir identificar o projétil dentro do corpo, né? Vai fazer o exame de identificação e vai ver, opa, esse projétil aqui é desse calibre X, né?
Mas não bateu o olho na lesão e afirmou categoricamente. Por que eu falei isso? Porque esse carregado me ligou, assim, Rodrigo, eu recebi o laudo de necrópsia aqui e o legista não falou qual foi o calibre. Aí eu falei, não, então é por isso e tal. Como ele tinha o meu contato, né, e não do legista, ele foi me perguntar. Eu falei, não, é por causa disso, disso, disso e aquilo. E sim, nenhum legista vai afirmar em seu laudo que essa lesão, eu não lembro agora se foi capitão, se foi tenente, que veio a óbito. É porque na operação tava o tenente e o capitão. Aí um que foi o projétil que ficou no colete e o outro que foi realmente Transfixou. morto, né, que transfixou e veio a falecer. E não falou. Vou aproveitar só um gancho, porque nesse caso eu recebi o colete para fazer a perícia. O projétil ele pegou no plate, então vamos supor que pegou na parte de baixo do plate. Tá cerâmica ali? E ficou preso na aramida. Então ele bateu no plate, deformou, assim, pegou bem na pontinha do plate mesmo, deformou, perdeu velocidade, né? Perdeu também a sua energia, né? Ali no plate. E aí ele parou na aramida. A aramida foi o suficiente para segurar esse projétil. Se esse militar não tivesse com a aramida, ele com certeza teria sido, né, sofrido uma grave lesão, porque era munição de alta velocidade. E o plate não segurou. Por quê? Porque pegou bem na pontinha dele, mas foi o suficiente a aramida. Aí por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vê muito militar, muito policial, só usando aquele plate, que é aquele platezinho pequenininho, pequenininho mesmo, só protege, né? E a aramida é importante. Tem o seu valor no colete balístico. Então fica também a dica aí pra galera que, não, tira a aramida porque perde mobilidade, ou porque fica mais pesado, ou porque é ruim e fica só com plate. Então saiba também que você também tá reduzindo, né? Não que você, não tô falando que você não possa fazer isso, mas no mínimo você como policial, como profissional operacional, que tá na ponta da linha, você também precisa entender que você tá diminuindo a sua proteção balística numa situação como essa, tá? Importante aproveitar o gancho aí. Não, sim, claro.